Voltamos! Sociedades anônimas. Estamos aqui numa aula introdutória, estamos começando a entrar nesse assunto, que é um assunto importante, que é um assunto com muitas informações, há uma lei específica sobre isso. Aliás, nesse vídeo vamos falar da legislação aplicada, das principais características da SA, porque de fato é um assunto bastante importante para nós e que será aprofundado, será o enfoque principal do próximo semestre. Muito bem, então vamos lá. No Brasil, hoje, nós temos alguns suportes legislativos que vão regular a atividade das sociedades anônimas. O primeiro, chamado de Lei das SAs, Lei 6.404 de 76, é a principal reguladora da atividade. Óbvio que ela é de 76, ou seja, é uma norma bastante antiga que, de fato, deixou a desejar no passar, no caminhar dos tempos, a sua atualização. Por isso, há uma série de projetos, uma série de circunstâncias discutidas exatamente para uma nova lei de SAs que deve aparecer muito em breve. Mas, obviamente, essa lei de 76 passa por várias transformações, por muitas adequações. Tanto que a Lei 10.303 de 2001, que antecede o Código Civil, já faz uma repaginada, já altera algumas coisas importantes nessa lei de SA. E depois o Código Civil, em 2002, vem também trazendo algumas disposições bem genéricas sobre SA, porque obviamente o Código reconhece que quem regula SA é a lei própria, é a lei autônoma, mas ele traz, obviamente, dentro do contexto das sociedades empresariais, alguns ditames, que inclusive fazem parte dessas características. Em alguns casos, o Código Civil basicamente reforça a mesma estrutura legal da SA quando vai falar de SA. Então nós temos aí três básicas regulamentações ou regulamentações essenciais que vão cuidar das sociedades anônimas. Várias alterações foram nascendo, ok? Vocês vão ver aí várias leis durante os anos, principalmente anos 2000, que vão alterando a 6.404, que é o chamada lei das SAs no Brasil. Ok? Muito bem. Bom, sociedades anônimas. O fato de ser uma sociedade anônima traz pra gente uma primeira característica. Ela não é uma sociedade sem nome. Claro, ela vai ter um nome empresarial. Mas quando a ideia foi chamá-la de sociedade anônima, a ideia foi, obviamente, dar a ela uma característica essencial de impessoalidade. O que é essa característica de impessoalidade? Como nós vimos no vídeo anterior, desde o seu nascimento, o que importa para uma sociedade anônima não é a affectio societatis, não é a vinculação pessoal, de confiança, de solidariedade entre os seus sócios. O que importa para uma sociedade anônima é o investimento, é a capitalização dos recursos necessários para os projetos. Geralmente são grandes projetos, uma SA geralmente trata de volume financeiro elevado. Dificilmente uma pequenina empresa vai se transformar em SA e vocês vão entender isso lá no ato de constituição da SA para o semestre que vem. Então, geralmente, diz respeito a grandes, volumosos investimentos. Essa é a primeira característica, impessoalidade. Ela não depende dessa vinculação de solidariedade, confiança, harmonia, afeição entre os sócios. Ela depende de investimento. Essa é a primeira grande característica de uma sociedade anônima. Daí a expressão anônima. Ou seja, não importa o nome da figura, não importa a origem, não importa a capivara, não importa o histórico, importa o investimento. Costumava fazer, né, nas aulas presenciais, aquela brincadeira. Você seria sócio do seu pior inimigo? Numa sociedade contratual, não. Mas numa sociedade anônima, em que a figura do sócio é indiferente com relação a essa afeição, confiança, não faria sentido. Posso ser acionista, sócio acionista de uma SA e ter como sócio acionista dessa SA uma pessoa que eu nunca vi na vida. E aliás é o que acontece. Que pode ser meu inimigo, pode ser meu amigo. Pouco importa quem são os sócios, o que importa é o valor investido. Muito bem. Essa então é a primeira característica essencial. Segunda característica, ela será sempre empresarial.
não existe sociedade anônima que não seja empresarial, ou seja, a finalidade lucrativa é a essência primordial de qualquer SA. Todas elas vão se voltar para a obtenção de lucro. Então, impessoalidade e lucro, capital, capitalização, lucro e capital, lucro e capital. Essa é a base de uma sociedade anônima. Ninguém tem a preocupação de olhar para uma sociedade a partir do seu sócio, sociedade anônima, a partir dos seus sócios, e sim a partir do seu capital. Por isso ela será sempre empresária. Nós já vimos isso lá no Código Civil, 982, estabelece que toda sociedade anônima será sempre empresarial. Bom, uma outra característica importantíssima que também começa a separá-la das sociedades que a gente acabou de ver, diz respeito à composição do seu capital social. Nós vimos que nas sociedades contratuais, o capital social é dividido em cotas. Cotas são frações do capital social nas contratuais. Nas sociedades anônimas, o capital é dividido em ações. Ações também são frações, mas mais do que isso, ações são títulos representativos do capital social. Quem é acionista tem um papel, um documento que confere a ele uma certa participação no capital social. E essa aquisição, essa propriedade sobre essa fração, sobre esse documento, é, em regra, transmissível. A gente vai ver como isso se dá. Isso pode se dar internamente, através do mercado de balcão, ou pode se dar através de oferta pública de ações, bolsa de valores. Então, essas frações são títulos, são documentos que representam o capital social. Vocês vão entender um pouquinho melhor na Constituição da SA, quando o capital é designado e tem que ser integralizado conforme algumas regras, vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Mas essa é uma característica essencial. O capital não é dividido em cotas, mas sim dividido em ações. São divididos em ações exatamente para permitir essa transação mais ampla, mais livre entre esses documentos com os interessados. Ok? Essa também é uma característica importantíssima. Capital dividido em ações e não em cotas. Depois, a responsabilidade dos sócios, eu não estou falando de administradores, nem de diretorias. Estou falando de sócios acionistas. O sócio acionista, o sócio comum, tem a sua responsabilidade limitada ao valor investido. Mesmo em caso de desconsideração da personalidade jurídica, em uma sociedade anônima, se não há ato de gestão, se não há ato de diretoria por parte do sócio, não haverá afetação pessoal. Se vocês quiserem lembrar de alguma coisa, lembrem das empresas do grupo EBX, do Eike Batista. Nenhum acionista do Eike Batista foi acionado na sua pessoa física. Perderam o investimento, que é o que acontece. Perde o valor que investiu. Mas nenhum deles respondeu pessoalmente, ao contrário do administrador, ao contrário de diretores que puderam e foram acionados nas suas pessoas físicas também. Então, a responsabilidade, como regra, é uma responsabilidade limitada de quem investe em SA. Daí, muitas pessoas buscarem investimento, porque sabem que vão colocar o dinheiro e investem pelo dinheiro. Colocam o dinheiro e esperam um retorno financeiro. E desde que houve a reforma protestante, o lucro não é pecado. Ok? Então as pessoas vão atrás disso mesmo, vão buscar investimentos que possam lhes dar retorno financeiro. Basicamente isso. Ao contrário das contratuais, as sociedades anônimas têm como ato constitutivo um estatuto social. Estatuto social. Ou seja, não é uma vinculação de vontades, como é o contrato social. Vocês fizeram um contrato social e viram que o contrato social começa lá.
fulano, cicrano, beltrano. A Luísa me ensinou que é cicrano. Fulano, cicrano, beltrano contratam entre si sociedade limitada. Aqui não. No estatuto, primeiro vem a pessoa jurídica e depois quem quiser que entre. Como assim? Aos 30 de maio de 2020 fica criada a sociedade anônima tal. Então primeiro vem a pessoa jurídica e depois vem os seus aderentes, aqueles que ou a criaram ou que aderiram à sua criação. Mas é um documento diferente. Não é um documento de ajuste de vontade, em que as pessoas contratam entre si. Não, aqui cada um contrata com a pessoa jurídica. Cada sócio faz um contrato com a SA. Porque pouco importa quem está do meu lado. A vinculação é de capital e não de pessoal. Ok? Então, esse ato constitutivo é um estatuto e não é contrato social. Atenção! Nós temos outras modalidades sociais, como por exemplo as cooperativas, que também nascem por estatuto, mas isso não tem nada a ver com SA. Tudo bem? É que o nome do ato constitutivo é diferente. Eu estou ressaltando essa diferença das sociedades contratuais com essas chamadas estatutárias, ou também institucionais, porque elas ficam criadas pelo ato e quem quiser que entre com o seu capital. Ok? Essa também é uma característica importante da SA, hein? Isso vai fazer com que a gente compreenda uma série de circunstâncias ligadas às negociações que uma SA faz. Como, por exemplo, negociação com ações, que a gente vai falar no próximo conteúdo, no próximo vídeo. Ok? Muito bem. Outra coisa que é uma característica que nós já vimos, mas não basta só relembrar, é importante fixar esse conteúdo. Com relação ao nome empresarial, a sociedade anônima só pode adotar... Muito bem, denominação. É isso aí, eu tinha certeza que vocês iam acertar. Olha, eu podia apostar toda a minha poupança, de um lado e a do outro, as duas poupanças nisso. Sabia que você ia acertar? Claro que é denominação. Por que é denominação? Por conta da impessoalidade. O nome da figura dos sócios é irrelevante. Então, basta que eu acrescente o ramo de atividade e uma expressão que não tenha a vinculação com o nome do sócio. Nós vimos aí, inclusive, no caso da Pernambucanas, lembram? Arthur Lundgren Tecidos S.A. Arthur Lundgren, homenagem ao sócio fundador, ao seu criador, tudo bem? Que nasceu como limitado e depois se transformou em SA. Aí o fenômeno da transformação, ok? Que a gente viu no vídeo passado. Essa denominação fez uma homenagem ao sócio, mas nós temos, por exemplo, outras formas de exposição do nome de uma SA. Vocês vão se lembrar. Companhia de Bebidas Fluminense. Companhia Suzano de Papel e Celulose. Companhia Siderúrgica Nacional. Isso quer dizer o quê? A SA vem com a expressão SA ao final do nome. Tem que haver a indicação do ramo de atividade obrigatoriamente, tudo bem? Ou SA no final, ou a expressão CIA no início do nome. Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Ou seja, sempre, em qualquer circunstância, quando forem analisar nome empresarial de sociedade anônima e eventualmente aparecer um nome de alguém, saibam que aquilo é uma homenagem. Tudo bem? É uma lembrança, é uma referência, mas não é estrutura formal de firma. Sociedade anônima não adota firma. Sociedade anônima adota obrigatoriamente denominação com essa estrutura, ou SA ao final, ou a expressão CIA no começo. Então,
Nessas principais características nós vimos a impessoalidade, vimos o capital formado por ações, vimos a responsabilidade limitada, vimos o ato constitutivo, estatuto e não contrato, e vimos agora o nome empresarial. São 5 características, são 5 elementos essenciais para a gente entender sociedade anônima. E, obviamente, a partir daqui, vai ficar mais fácil entendermos as diferenças das sociedades que estudamos até aqui, nome coletivo, comandita simples e limitada, para essas que vocês estão começando a, introdutoriamente, estudarem através da sociedade anônima, que é esse nosso conteúdo, ok? Já notaram grandes diferenças? Com certeza, são estruturas diferentes. Tem elementos comuns entre si? Tem. Sócios, tudo bem? Pluralidade, a SA haverá pluralidade, com a exceção da subsidiária integral, que é uma modalidade unipessoal de SA. Lembram? Quando uma SA adquire 100% das ações de uma outra SA, ela consegue, através da aquisição das ações, deter 100% do capital social de uma outra SA. Subsidiária integral. Banquinho de tirar leite, lembraram? Ótimo. Sabemos então que além da questão dos sócios, também são empresariais. Todas elas são empresariais. Todas elas têm um ato constitutivo e todas elas têm registro em órgão competente. As SAs também vão ter registro em órgão competente. E, conforme a sua estrutura, se elas quiserem abrir o seu capital, quiserem negociar de maneira pública as ações, elas vão precisar passar pelo crivo da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Vejam, a Comissão de Valores Mobiliários não é um órgão de registro, tudo bem? Mas é um órgão de fiscalização e controle de atividades de sociedades anônimas que abrem ou querem abrir o seu capital social para investidores externos. Esse é um assunto que nós vamos explorar melhor num outro vídeo, um pouco mais para frente. Mas, para incorporarmos os nossos exercícios de fixação desse conteúdo, vai estar lá também, essa questão vai estar lá. Mas já estou adiantando aqui. O que é e quais são as principais atribuições da CVM? Tudo bem? O que é e quais são as principais atribuições da CVM? E aí, no nosso próximo vídeo, nós falaremos do conceito de sociedade anônima e de valores mobiliários. Tá ok? Eu estarei agora lá no chat à disposição de vocês. Esse conteúdo é um conteúdo introdutório, tranquilo, quase que um comparativo. Vai exigir de vocês um pouco mais de pesquisa com relação à CVM, mas eu tenho certeza que é uma pesquisa bastante simples, muito fácil de ser realizada, que vocês vão tirar de letra, ok? E aí no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, que será basicamente a última aula de empresarial, nós vamos falar um pouquinho do conceito de sociedade anônima e valores mobiliários. Ações, partes beneficiárias, bônus subscrição e debêntures. Nada demais. Nós vamos tentar entender isso de uma maneira bem tranquila e eu tenho certeza que vai ficar bem assimilado por vocês e vocês vão chegar no semestre que vem já com tudo isso na bagagem para aprofundarem bastante em sociedade anônima. Ok? Muito bem, pessoal. Fiquem com Deus. Tenham aí bons estudos. Quaisquer dúvidas, estarei à disposição lá no chat. Material de apoio e fixação também já estão no AVA e eu espero vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.